glória a Deus. Eu também estou feliz. Glória a Deus. A Bíblia diz que os velhos no fim ainda dão fruto. Mas eu não estou velho ainda não, irmão. Eu vou fazer 80 anos, mas não me acho velho ainda não. Ainda consigo segurar o microfone para dizer glória a Deus. Ainda consigo subir com aquela minha gaitinha ali para louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz, o irmão Osório falou um negócio aí, eu fiquei contente, porque eu sempre gosto de ouvir a palavra de Deus. Os irmãos já imaginaram 45, 50 anos pregando toda a vida, evangelizando, fazendo culto no alívio, campanhas e umas campanhas. A gente sempre estava envolvido com as coisas de Deus. Agora que eu estou descansando, depois que eu vim de Tubarão para cá, a turma pergunta: não tem serviço? Eu disse: eu tenho serviço todo dia. E chega alguém ali: o que é que você está fazendo? Não estou fazendo nada, então eu vou te ajudar. Glória a Deus, amém, meus irmãos? E assim a vida da gente é essa. O importante é estar na presença de Deus. O resto, diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se der para fazer isso, Deus. Se não deu, amém, glória a Deus. Mas a gente sabe que tudo que está na presença de Deus é bênção, né? Abra a sua Bíblia, meus irmãos. Quando eu recebi a notícia da minha esposa que o irmão Osório deu uma ligadinha lá para casa e disse: ó, te prepara porque Jesus está vindo nesta noite. Oh, glória! Amém! Aleluia! Aí eu disse para minha esposa: o que é que eu vou fazer? Me preparar? Eu estou preparado para a vida de Jesus. Mas eu vou dar uma olhadinha na Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia aí, meus irmãos, no Evangelho de São João, no capítulo 3. Um capítulo muito conhecido para quem lê a Bíblia. Não é verdade? Todo mundo conhece esse capítulo aqui. Capítulo 3, e versículo a seguir, diz assim, meus irmãos: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito isto: necessário é nascer de novo. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Uma palavra maravilhosa que só cabe a cada um de nós diariamente meditar nesta palavra. A gente às vezes pensa que tem que ser um mendigo, tem que ser um coitado lá para nascer de novo ou para conhecer a Deus. Não. Às vezes a gente diz assim, a gente prega para uma pessoa idosa: aí eu já sou velho, para mim não resolve mais. Não, a Bíblia não diz que tu é velho. Aí a gente cita esse versículo aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este era príncipe dos judeus. Não era o porteiro dos judeus,
Não era o secretário da mesa dos judeus, ele era príncipe dos judeus. Esse irmão sabe o que é que ele fez? Glória a Deus. E este foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite? Ele tinha vergonha de se aproximar de Jesus. Então ele procurou uma noite para se aproximar de Jesus, para que ninguém visse que, como príncipe dos judeus, ele estaria junto com Jesus para fazer algumas perguntas. Eu digo uma coisa para os irmãos: faz 53 anos, não vou exagerar, eu estava pregando lá na Arataca, lá como é o nome daquele lugar? Vila Nova, né? Lá na Vila Nova. E nós estávamos num grupo lá numa casa de um irmão lá, e tinha muita gente que não era crente, mas ninguém vinha ali onde nós estávamos. Sabe o que eles faziam? Tinham umas toiceiras de banana por lá, e eles se infiltravam naquela bananeira e ficavam espiando assim como que fosse um bicho, espiando o que estava acontecendo naquele lugar. E assim, meus irmãos, muitos hoje, para se falar da palavra de Deus para príncipe, ele procura lugar escondido que o povo não vê que ele está ouvindo a palavra de Deus. E Jesus sabia perfeitamente, e ele disse ainda, de noite dizer: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É a mesma coisa nós hoje, meus irmãos. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de pregar a palavra, mas não temos a Bíblia na mão. E o que é que acontece conosco? Mas nós temos uma dispensa dentro de nós. Essa dispensa, ela guarda a palavra de Deus. No momento exato que você precisa, você não tem Bíblia, mas tem a palavra no coração. Pode tirar do coração e apregoar a sua palavra. Eu digo para meus irmãos, quando eu visitei meu pai a primeira vez, e eu preguei a Bíblia, a palavra de Deus para ele, 3 horas, sem Bíblia. Eu não lia nada, eu só recebia do Espírito Santo e entregava para ele. A ponto que ele tinha um carpinteiro que trabalhava com ele, e ele disse assim: Zaquinha, olha, desculpa o que eu vou dizer, mas o teu filho está mais sábio do que o nosso padre aqui. Aí meu pai disse assim: não é assim. Não, mas ele está falando coisa que o padre nunca falou aqui na nossa igreja. E eu comecei a pregar, irmãos. Porque o meu pai não queria saber de mim, viu, meu irmão? Não, ele estava na roça lá, trabalhando, porque nós trabalhávamos na roça lá. E quando ele chegou com a carrada, ele deixou o carro lá no engenho lá e veio embora. E ele estava de aniversário. Aí eu peguei uma camisa, botei dentro do pacote e botei uma Bíblia dentro, em cima da camisa. Aleluia! A coisa mais engraçada que eu achei, meus irmãos. Meu pai não queria saber de mim. E no momento que nós sentamos na mesa, ele pega, eu disse: pai, eu trouxe um presente para o pai aqui, ó. Aí ele pega, abriu o pacote e abriu a Bíblia. Aleluia! Eu já me alegrei porque ele abriu a Bíblia e disse: meu filho, o pai não enxerga mais para ler essas letras aqui, ó. Eu disse: o pai faz um exame de vista, manda um exame para mim, que eu mando o óculos de Joinville para o pai. E comecei a pregar, meu irmão, comecei a pregar, e o Espírito Santo começou a operar. Olha, fomos até 3 horas da tarde falando da palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: ali é onde eu fui morar, aonde eu fui, que eu saí daqui de Joinville, alguém disse assim: tu fizesse uma loucura, rapaz, saí da Fundição Tupi ganhando 5